2, 3. Queridos, que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada um de nós que aqui estamos. Hoje Deus nos convida a tomar uma decisão importante, a tomarmos uma decisão que muda a nossa vida. O mundo está enfermo, frustrado, esperando que algo aconteça. E hoje é o dia, esse é o tempo. Eu quero te convidar. Prepara seu coração com os louvores que temos. Fala com Deus em oração. E vamos pedir que Deus nos dirija nesse tempo. E assim, eu quero começar orando com vocês. Amado Deus e Pai, esse culto, Deus, e essa mensagem dessa noite tem uma relevância grandiosa para a nossa vida. Pai amado, salva-nos por Jesus Cristo. Convence-nos, ó Pai, do nosso pecado. Convence-nos, ó Pai, da necessidade que temos de Cristo. E por favor, Deus, salva aqueles que ainda não se renderam a Jesus. E Pai amado, ergue aqueles que já ouviram essa palavra e creram, para que possam testemunhá-la. Deus, eu vejo que esse é um tempo de oportunidade. E eu te peço, Deus, guia essa palavra, semeia essa palavra nos corações e salve vidas, Pai. É o que nós mais queremos. E eu sei que é o que o Senhor quer, porque essa é a tua vontade. E isso, Pai, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, abram seus corações e deixa Deus falar contigo, mas deixa Deus te usar. Que Deus te abençoe. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por
pelas bênçãos sem fim. Grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. És o grande Rei. Me ama mesmo sendo pecador. Eu quero cantar o meu louvor a Deus, somente a Deus. És o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero cantar, dar o meu louvor a Deus, a Deus. Eu quero cantar, dar o meu Amado Pai, eu quero agradecer Deus nesse momento por essa oportunidade tão preciosa que temos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o que a palavra diz e ajuda-nos a levar esse conhecimento para a nossa vida. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor possa iluminar a nossa mente e coração e que essa palavra seja plantada em nós e que a lição que daqui extraímos seja levada para a nossa vida. É a nossa oração, o nosso desejo, expresso, ó Pai, nesse pedido que nós fazemos pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês a um episódio histórico bastante curioso. Jesus Cristo, ele foi a Jerusalém para uma festa. Nós não sabemos exatamente que festa era. A verdade é que judeus, eles celebravam algumas festas anualmente e todo judeu ia para a região de Jerusalém. E Jesus Cristo, então, ele vai para aquela região, certamente os seus discípulos vão com ele, e Jesus ali fica durante um tempo andando por lugares, participando com as pessoas. E Jesus Cristo, ele foi em uma região do templo, onde haviam alguns pavilhões ou arcos, espécie de varandas, e ali havia um tanque grande dividido em dois. Então pense, um tanque duplo, onde era armazenada a água que era usada no templo. Quando Jesus chega naquela região, naquele local, mais especificamente do templo, Jesus encontra muitas pessoas. Aquele local era chamado de Betesda, ou tanque de Betesda, que no hebraico significa casa de misericórdias. E quando Cristo chega naquele local, havia ali uma grande quantidade de enfermos, cegos, aleijados. Pessoa de todo tipo ficava naquele lugar aguardando um evento específico. Se é lenda ou fato, as pessoas acreditavam que esporadicamente a água daquele tanque, ela era revolvida, ela era agitada. Alguns diziam que era um anjo que fazia esse movimento. E acreditava-se que quando as águas do tanque de Betesda se agitavam, a primeira pessoa que entrasse na água, ela seria curada das suas enfermidades.
Então aí você observa a razão de haver naquele local uma grande quantidade de pessoas doentes. Jesus Cristo, ele quando chega naquele local, a atenção dele é rapidamente atraída por um homem enfermo, talvez de alguma paralisia, já que ele ficava no chão limitado. O texto bíblico diz para nós que aquele homem estava enfermo há 38 anos. E quando Jesus chega naquele local, naquele ambiente de expectativa, quando vai acontecer, Jesus Cristo ele pergunta para aquele homem e diz assim: olha, você quer ser curado? Bem, aquele homem doente, ele não sabia quem fazia a pergunta. Ele não entendia exatamente a natureza daquele homem que perguntava. Ele então diz: olha, eu quero, mas toda vez que eu tento chegar até a água, alguém entra primeiro que eu, porque eu não tenho ninguém que me coloque na água. Olha então como de início o homem já demonstra uma certa frustração, uma certa expectativa. Talvez aquele homem já estivesse ali por anos e anos a fio, tentando ter a sua chance de ser curado. Então imagine, aquele homem, Jesus, pergunta para aquele enfermo se ele queria ser curado e a primeira resposta é: não há ninguém que me ajude e sempre alguém desce primeiro que eu. E com isso, Jesus Cristo, ele faz algo que é precioso. Jesus Cristo, conforme diz o texto de João, capítulo 5, a palavra diz que Jesus então disse: levanta, pega o teu leito e anda. Jesus olha para aquele homem que estava frustrado com as suas tentativas fracassadas e Jesus diz: você agora vai andar. Pega essa cama ou maca em que você fica deitado e você vai andar, não vai mais precisar ficar deitado nela. Então, faça o que eu estou te mandando. E sabe o que aconteceu, querido? Aquilo que nós sabemos que acontece. Jesus Cristo deu o comando. Jesus deu a voz de ordem. Levanta, anda e leva embora o teu leito, porque agora você não mais precisa ficar limitado. O homem foi curado. A palavra diz, no capítulo 5, versículo 9, que imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, ele se pôs a andar. Naquele exato momento, um homem frustrado com as suas tentativas do passado, esperando um ato, um evento especial, ele recebeu a sua cura e, de fato, deve ter sido uma grande surpresa. Aquele local, chamado Casa de Misericórdias, foi um local onde grande misericórdia foi exercida sobre aquele homem. Você então poderia dizer: nossa, Jesus deve ter ganhado uma grande fama naquele momento. Era festa, talvez as pessoas ouviriam falar daquele evento e Jesus seria valorizado, o homem deveria ter sido celebrado. Bem, talvez a nossa grande frustração com essa história é que a cura efetuada por Jesus se deu num dia de sábado. E queridos, a comunidade dos judeus, ela interpretava o quarto mandamento de guardar o sábado de uma forma que certamente era contrária à vontade de Deus. Os escribas, os copiadores da lei, que se tornaram mestres da lei também, eles começaram a desenvolver coisas que são proibidas de se fazer no sábado. Eles criaram uma lista de 39 trabalhos proibidos. E um dos trabalhos proibidos era carregar alguma coisa. Então veja, naquele momento, o homem, há 38 anos enfermo, é curado, ele pega o leito, sai andando feliz, era dia de sábado, e o versículo 10 diz assim: por isso, por causa de ser sábado, disseram os judeus ao homem que fora curado: hoje é sábado, e você não pode carregar o leito. Dá uma raiva, não dá? A vontade que dá é de alguém chegar e falar: peraí, eu estou doente, paralisado há 38 anos. E hoje alguém me deu esse comando de andar.
E eu estou andando agora e vocês vão encrencar comigo porque eu estou carregando o leito. Talvez aquele homem poderia ter perguntado: será que o Deus que deu a lei, será que ele se incomodaria ou está incomodado de que hoje, no dia em que eu fui visitado pela misericórdia de Deus, eu carregue o meu leito? Será que eu estou transgredindo alguma lei? Vamos continuar o texto no versículo 11 que diz: então respondeu o homem: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Então perguntaram eles: quem é o homem que te disse, toma o leito e anda? Bem, o homem que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse: olha, que já estás curado. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem então se retirou e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no dia de sábado. Queridos, olha como o ministério de Cristo era alvo de uma perseguição tola e, de fato, amplamente carnal. Aquele homem fora julgado porque estava carregando o seu leito num dia de sábado. Certamente aquela cama era uma espécie de prisão daquele homem. Um homem e nós, seres humanos, criados para andar, correr, mover, ficarmos paralisados de uma forma dessa. É frustrante, isso não é a natureza, não é o normal. E aquele homem então é livre da sua prisão. E ele agora é um homem que pode viver normalmente. Mas aquela comunidade, ela se irrita porque uma lei de Deus estava sendo violada e aquilo era um grande erro. Não apenas o homem foi julgado, mas o próprio Senhor Jesus, ele foi perseguido porque ele estava violando o sábado. Fora esse contexto, há outras 4 passagens que dizem que Jesus operou algum sinal, milagre no dia de sábado. E do modo como aconteceu no relato de João 5, Jesus também foi julgado, condenado por ter feito algo bom e justo no dia de sábado. Irmãos, há outro detalhe curioso nessa passagem também. Fora o milagre e a cura, fora a repercussão exagerada e carnal daquelas pessoas, quando Jesus Cristo encontrou com aquela pessoa curada, aquele homem, Cristo disse: não peques mais, para que algo pior não venha te acontecer. Queridos, ao que tudo indica e o que fica claro no texto, é que aquela enfermidade daquele homem era resultado de algum pecado, de algo errado que havia sido feito. Jesus não diz o que era, mas ele sabia da história. Jesus, quando cura o homem, ele não apenas estava dando para ele uma declaração a respeito daquele fato e dando para ele uma oportunidade para o futuro, mas Cristo demonstra que conhecia o passado daquele homem. E Cristo não apenas sabia da enfermidade, mas Cristo sabia da causa da enfermidade. E Jesus Cristo diz: homem, você agora tem uma nova oportunidade. Vai viver sua vida e não comete o mesmo erro. Porque se você rejeitar essa oportunidade, essa misericórdia que te aconteceu hoje, na casa das misericórdias, talvez coisa pior te aconteça. E querido, olha então como essa passagem, ela narra para nós um episódio interessante. Mas a ocasião da cura, a repercussão daquele milagre, a oposição dos judeus abriu caminho para um grande ensinamento. Se nós lermos os versículos 17 e 18, diz assim, que os judeus perseguiram Jesus porque ele fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente ele violava o sábado, como também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus.
De alguma forma, irmãos, quando aqueles homens chegam até Cristo para acertar contas com Ele, Jesus Cristo não se omite. E dos versículos 19 em diante, Jesus dá um ensinamento precioso a respeito de quem Ele é e de qual é sua autoridade para fazer o que faz. E eu quero afirmar para vocês, com base no texto que vem na sequência, do versículo 19 a 47. Nós não vamos ler toda a passagem, mas eu quero ler com você um resumo desse ensino de Cristo. E a primeira coisa que deve ficar clara é que a honra ao Deus Pai não pode ser separada da honra a Jesus Cristo, que é seu Filho. A honra dada ao Deus Pai, ela não pode ser separada da honra devida e merecida pelo Filho. Quando Jesus Cristo explica isso, do versículo 21 a 23, ele fala assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olha como, especialmente o versículo 33, é claro sobre esse assunto. É impossível o homem de fato honrar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus, se a pessoa não honrar também Jesus Cristo, que é o Filho. Queridos, parece óbvio dizer isso. Parece óbvio falar que Jesus Cristo é digno de honra, mas o que o texto aqui diz não é apenas que Jesus é digno de honra, mas é que a honra que é dada ao Pai está intimamente ligada com a honra devida a Jesus Cristo. Eu poderia afirmar para você que quando alguém busca o Pai, essa pessoa é direcionada a Cristo. Quando alguém busca Jesus Cristo, ela é inevitavelmente direcionada ao Pai. E quem quer agradar a Deus, ele deve crer em Cristo e tê-lo como único Senhor. Alguém que quer agradar a Deus Pai precisa olhar para Jesus Cristo de forma clara, entendendo que Jesus não é qualquer pessoa, entendendo que Jesus não é qualquer profeta. Querido, Jesus não é profeta na prateleira dos profetas Samuel, Jeremias, Isaías, Natã. Jesus não é profeta como eles. Jesus não está na prateleira dos santos, já que a Bíblia diz que os santos são todos aqueles que se entregam a Deus pela fé. Jesus não está na prateleira deles. E Jesus não está também em disputa ou em uma posição de desvantagem se comparado com os outros senhores que o mundo tem adorado e usado como mediadores até Deus. Querido, o que eu quero dizer com total transparência para vocês é que não há como honrar o Deus Pai, o Criador do céu e da terra. Não há como, vamos pensar pela ótica do judeu, adorar o Deus que deu a lei, que escreveu a lei lá no Monte Sinai e deu para Moisés, que disse que não deve violar o sábado. Não há como honrar esse Deus se você não honrar aquele que foi enviado por ele, porque está intimamente ligado. Você entende isso? Será que isso pode entrar no seu coração? Se você quer honrar a Deus, você tem que honrar Jesus Cristo. E quer ver como isso é mais do que provado e claro? No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, a palavra diz, o próprio Jesus diz: eu e o Pai somos um. Se você olhar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 35, o Deus Todo-Poderoso, ele diz dos céus, ele, Jesus,
é o Filho que me dá alegria. Ouçam a Ele. Se nós avançarmos um pouco para João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Cristo diz: eu sou o único caminho, porque ele usa o artigo definido. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por minha causa e através de mim. Querido, é total exclusividade. É uma harmonia total se existe apenas um Deus. Existe apenas um caminho que nos conecta com Deus. E se nós queremos honrar a Deus, nós precisamos honrar o Filho. E há a passagem que continua no capítulo 14 de João, que um dos apóstolos diz assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Isso está do versículo 8 em diante, e Jesus fala: mas como você pode me fazer essa pergunta? Eu estou com vocês há tanto tempo e vocês me pedem para ver o Pai. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, irmãos, ele não se omite de dizer isso, porque ele vai afirmar: eu e o Pai somos um, da mesma natureza, da mesma essência. E o texto, nós poderíamos observar melhor, diz assim, o que fala Filipe no capítulo 14. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus então respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Ele diz: quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pedes, mostra o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza as suas obras por meu intermédio. Talvez isso pareça para você algo difícil de entender. Mas olha o que Jesus está dizendo: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Isso significa, querido, o quê? Que é a mesma coisa. Se um está no outro e esse outro está nesse um, significa que é a mesma coisa. Então, qualquer pessoa que queira honrar a Deus, essa pessoa não pode ignorar Jesus Cristo. Aí você diz: Tiago, mas religião nenhuma do mundo rejeita Jesus. Mesmo o islamismo valoriza Jesus como um profeta. As outras religiões valorizam Jesus como um homem evoluído, um mestre evoluído, um homem de superioridade. Mas, querido, se qualquer religião do mundo, qualquer igreja do mundo, e talvez na sua cabeça você deve estar se coçando achando que eu quero criticar alguma especificamente, mas não é o caso, porque qualquer igreja ou grupo que se devote a qualquer pessoa, a qualquer elemento que não seja o Cristo, querido, já errou. Pode ter a intenção de chegar até Deus, mas errou no elemento básico. Errou no elemento mais essencial. Não é possível, querido. Eu quero te dizer que qualquer pessoa que relegue Jesus a uma posição inferior está também relegando Deus a uma posição inferior. Qualquer pessoa que eleja outro ser, seja ele um profeta, ou um santo, ou uma pessoa admirada, a uma posição de superioridade em relação a Jesus, está cometendo um erro. Pode até ter uma intenção boa de chegar a Deus, mas se não tratar Jesus Cristo do modo como ele deve ser tratado, cometeu um erro seríssimo. Então, querido, talvez você já entendeu isso e talvez você já conseguiu levar isso para a sua vida, mas eu faço para você um apelo sincero do fundo do coração. Você precisa alertar outros que estão errando. Tenta imaginar comigo a seguinte cena. Você está parado no ponto do ônibus
E você ali está conversando com pessoas. E as pessoas ali estão falando um pouquinho. E elas começam a contar para que bairro, onde elas moram, para que bairro vão, que ônibus elas esperam tomar. Elas até te perguntam, ô fulano de tal, você já viu se passou o ônibus que vai para o São João? E você então ali está conversando e sabe. Aí chega um ônibus qualquer. E você vê que o ônibus não é o que a pessoa está esperando. E ela embarca naquele ônibus. Ela já está subindo os degraus, ela vai passar na roleta, ela vai entrar naquele ônibus. Você provavelmente vai falar, ô fulano, peraí, é o ônibus errado. O seu não é esse não, o seu é o que vem lá atrás. Você certamente gostaria de alertar a pessoa porque ela está tomando um ônibus errado. Ou se você visse alguém que está meio perdido e quer chegar a determinada cidade ou local e você sabe que está indo na direção errada, você fala, ô meu filho, você está no caminho errado, é para lá que vai. Nós fazemos isso, irmãos. Mas pense, se nós estamos vendo que pessoas querem até sinceramente chegar até Deus, mas elas estão tomando o ônibus errado, o caminho errado, a gente não pode ficar calado. A gente não pode simplesmente dizer, não, tudo bem. Né? Ele quer ir para cá, mas ele tomou o ônibus que vai para lá. Porque está indo por outro caminho, seguindo outro mestre, outro senhor, outro padrinho, o nome que seja que você quiser dar, que seja outro que não Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 4, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome entre os homens, pelo qual podemos ser salvos. Querido, o que ali João e Pedro, os apóstolos, estão dizendo é, imagina que você está à beira da morte e você precisa de um salvador. Você pode gritar qualquer nome que quiser. Ah, Pedro! Ah, Paulo! Ah, Abraão! Ah, Davi! Você pode gritar o nome que gritar. Mas o que eles dizem é, esses não podem te salvar, porque só existe um Salvador, e é apenas Ele que pode salvar o ser humano. Então, querido, eu te encorajo e te desafio a fazer o papel de atalaia, de profeta, de pessoa que adverte. Fala com as pessoas que elas estão tomando o ônibus errado, que elas estão indo na direção errada e que elas estão clamando ao Salvador errado. Se elas querem honrar o Pai e agradar o Pai, elas precisam honrar o Filho. E elas precisam se devotar, se entregar a Cristo e clamar apenas o nome de Cristo. Esse assunto se aprofunda numa segunda declaração que é essencial. Se nós entendemos que a honra ao Pai, ela não pode ser separada da honra ao Filho, eu posso dizer que a vida eterna, ela está na pessoa de Jesus Cristo. A vida eterna está na pessoa de Jesus Cristo. Olhe comigo o versículo 24, que diz assim, o próprio Cristo disse, em verdade vos digo. Ele diz, é uma declaração digna de crédito. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha essa afirmação, irmãos. Jesus diz, se alguém ouve o meu ensinamento e acredita, aceita e confia que eu fui enviado por esse Deus que me enviou, essa pessoa então, ela não é mais condenada. Ela está livre da condenação. Ela que antes estava sentenciada à morte. Porque, querido, todo mundo que não crê na palavra de Cristo e não crê que Ele é o único meio de acesso a Deus, está sentenciado à morte. E é por isso que precisa haver um ato que nos muda de posição. E esse ato é
crer na palavra de Cristo e crer na relação dele com o Pai. Porque quando isso acontece, a pessoa antes morta, separada de Deus e passível do juízo, condenável, ela então passa para a vida. Quer ver como eu não estou inventando? Olha o versículo 39 que diz. Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, Cristo está falando. Contudo, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Olha o que Cristo fala, irmãos, para aquela comunidade. Eles amavam a Escritura Sagrada. Eles amavam a palavra de Deus. Eles examinavam as Escrituras, porque eles sabiam que as Escrituras mostram o caminho da vida eterna. Porque na Escritura a pessoa poderia saber como ela pode possuir a vida eterna. E Cristo fala, a Escritura que vocês usam para ter vida é ela que fala de mim. E, irmãos, Jesus Cristo, ele é o coração da Escritura. Ele é o tema da Escritura, do princípio ao fim. E qualquer pessoa que leia a Bíblia vai ver como ela está marcada pela história de Jesus e da salvação em Jesus. E é isso que Cristo fala, a Escritura fala de mim. E ele diz no versículo 40, mas vocês não querem vir até mim para receber a vida eterna. É como se Jesus dissesse, vocês querem ir até a Escritura para ter vida. E a Escritura fala de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, vocês estão errando, cometendo um erro grave, porque você vai até a Escritura para ter vida, e aí sabe o que a Escritura, a Bíblia Sagrada fala? Vai até Jesus. Coloca nele a sua fé, a sua confiança. Declara para ele que ele é seu único Salvador e Senhor. E se renda a ele como um discípulo. E aí sim você vai ter vida eterna. Agora, se a pessoa não faz isso, querido, ela cometeu um erro. Ela vai até a Bíblia, e a Bíblia diz, vai até Jesus, mas a pessoa decide não ir até Jesus. A pessoa cometeu um erro gravíssimo. Eu quero afirmar para vocês nesse tempo, Jesus Cristo, ele deve ser honrado, assim como nós queremos honrar a Deus. Jesus Cristo, é nele onde está vida eterna. É nele onde há perdão de pecados e novidade de vida. Queridos, eu repito o que falei antes. Se você já entendeu isso, graças a Deus, porque seus olhos foram abertos e você entendeu a coisa mais importante do mundo. Mas e as outras pessoas? E os que estão tomando o ônibus errado, indo na direção errada? E os que estão clamando outro Senhor? Estão cometendo um erro. Qualquer pessoa que leia as Escrituras vai ouvir a mesma mensagem. Jesus veio para salvar o homem. E quem tem Jesus Cristo tem a vida. Aquele que se mantém rebelde contra ele não terá a vida. E o próprio Senhor Jesus, irmãos, ensina na sua palavra que o homem não pode servir a dois senhores. Não dá para servir Jesus e outro Senhor, porque você vai se dedicar mais a um do que ao outro. E o próprio Cristo deixa claro que ele, Deus, ele e o Pai, não entram nesse jogo. Porque Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles têm pelos seus uma atitude de posse, como diz a própria palavra nas cartas gerais, nas epístolas, que é com ciúmes que o Espírito anseia por nós. Significa, querido, que ou nós estamos com Cristo e assim com Deus, ou nós não estamos com Ele. É por isso que nós poderíamos nos apropriar da palavra que ele diz em Mateus: quem não é comigo é contra mim.
E quem comigo não ajunta, certamente espalha. 3. Então, querido, olha como o peso dessas declarações, realmente ele é enorme. Nós estamos olhando para Cristo e reconhecendo que Ele deve ser o centro da nossa atenção. Talvez muitas pessoas hoje do nosso mundo não entendam o porquê pessoas antes religiosas, místicas, espiritualizadas, pessoas que viviam uma vida procurando chegar até Deus e com boa intenção. Quando elas se tornam crentes em Cristo, elas abandonam as outras coisas. Querido, talvez isso possa parecer uma coisa estranha, uma lavagem cerebral ou um exagero que quando a pessoa chega na igreja, ele recebe a instrução de que deve odiar todo o resto. Isso é mentira. Mas é que a pessoa entende que ao invés de se apegar a tudo e um pouco de tudo, a Bíblia diz que a pessoa precisa de Jesus. É isso que a carta aos Hebreus fala no capítulo 7. Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Porque ele vive para interceder por nós, querido. É estranho, parece até realmente irracional. Quando a religião coloca um monte de passo a passo. É como, às vezes, a gente observa na política ou na burocracia das empresas, você tem que falar com o setor tal, que o setor tal te direciona para o setor tal, que te direciona para o outro, que enfim vai te levar onde você realmente quer. Aí você tem um mediador que você pede para ele te ajudar com outro mediador, que vai te ajudar com um outro mediador, ele vai interceder junto de Cristo, para que Cristo te interceda por você junto ao Pai, querido. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Na verdade, isso prova que não há palavra de Deus nessa instrução que leva a esse processo de muitos mediadores. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, você pode ver ali, querido, do versículo 1 até o versículo 10, só existe um Deus e um só mediador entre Deus e o homem. E esse único mediador é Cristo Jesus. Se você vai até uma igreja, ou se você participa de alguma seita ou grupo, que te diz, pede para o fulano, que o fulano pede para o cicrano, e o cicrano pede para o Cristo, querido, aí não está a palavra de Deus. Ou a palavra de Deus não está sendo ensinada na sua pureza. Estão criando uma burocracia que no fim das contas te afasta do Cristo. E olha como isso é perigoso e antibíblico. Porque canaliza a atenção para outro e não para Cristo. E quando nós menos percebemos, as pessoas estão apegadas a todo tipo de modelo e pessoa exemplar que possa acudir. Mas elas colocam Cristo numa posição tão sublime e tão distante que as pessoas o isolam. Isso é um perigo, querido. Eu acho que pode parecer uma coisa muito espiritual e religiosa tratar o Cristo como uma pessoa que deve ficar assim numa posição muito sublime. Eu não posso incomodá-lo, eu posso incomodar outro. Um serviçal, ao invés de falar com o Senhor Jesus. Parece legal, não parece? Mas está errado, querido. Porque Cristo disse que ele veio para ser esse. E lembra, o apóstolo Pedro foi atrás de Jesus. Pedro foi atrás de Jesus. O apóstolo Paulo, Pedro, João, as pessoas que viram Cristo foram atrás dele. E ainda hoje, graças a Deus, pessoas que vão até a Bíblia são orientadas a ir até Jesus Cristo. E aí você pode admirar pessoas, você pode ter simpatia pela história de pessoas, mas você vai entender que tudo o que precisa está na pessoa
de Jesus. Para concluir, eu chamo a sua atenção à história contada no princípio do capítulo. Era o tanque de Betesda, que significa casa de misericórdias. Muitas pessoas aguardavam a chance de entrar nas águas, acreditando que seriam curadas. Cristo pergunta a um enfermo que estava enfermo há 38 anos com uma espécie de doença paralisante: você quer ser curado? E ele diz: eu quero, mas ninguém me ajuda a entrar no tanque e sempre outro entra antes de mim. Cristo então disse para ele: levanta e anda. Sabe, querido, nosso mundo, ele vai ser sempre frustrado e vai estar sempre à espera de alguma coisa, esperando que alguém possa levá-lo à cura, à salvação, a uma renovação de vida. Mas isso nunca vai acontecer. Mas Cristo, com uma palavra, Ele por si só pode salvar nossa vida. Pegando esse gancho dessa aplicação que há nesse fato, irmãos, talvez você, ou talvez as pessoas ao seu redor, estão frustradas, deitadas na sua prisão, esperando que alguém as ajude a entrar no tanque, para que talvez receba a cura que busca. Estão esperando que qualquer outro senhor, homem da história da igreja, mulher, quem quer que seja, possa ajudá-lo nessa mudança de vida. E eles vão continuar frustrados, vão continuar esperando, vão ficar ali presos para sempre. Mas é tempo de dizer que Jesus Cristo pode fazer por elas, de maneira definitiva, uma única vez. Cristo pode mudar esse cenário. Então, querido, não há necessidade de esperar que alguém apareça, ou que alguém que eu fique ali, fulano, me ajuda. Nós precisamos de Jesus Cristo. E essa é a grande lição. A lição, querido, de que o que nós não conseguimos, esperando outros, Cristo faz de uma vez por todas, porque é para isso que Ele veio. Para salvar o homem, para curar o homem da sua enfermidade mais terrível, que é o pecado, a corrupção do coração. Cristo vem para dar renovação de vida e para encher-nos de plenitude, de paz e de expectativa. Cristo, Ele traz para nós clareza de quem é Deus. E Ele muda a maneira como nós encaramos a Bíblia, Deus Pai, a morte, a vida futura. A pessoa de Cristo muda tudo. Querido, se você está esperando que alguém te ajude, eu quero te dizer, Cristo está hoje bem perto de você te dizendo: você quer ser salvo? Você quer ser curado? Quer ser renovado? Tudo que você precisa dizer é: sim, Senhor Jesus. Eu quero ser curado, perdoado. Eu quero ser salvo porque eu creio em Ti. Salva-me, Senhor. Essa palavra, querido, é a palavra de Deus. É a palavra da salvação. Se ela chega até você e você entende que sim, você já vive isso e já tomou essa decisão, é tempo de falar desse assunto com outras pessoas. É tempo de compartilhar com outras pessoas. Há muitos, milhões, bilhões de pessoas na Terra, sentadas nos seus leitos, esperando que alguém as ajude, em uma missão fracassada que só traz frustração. Mas Cristo está entre nós, convidando as pessoas à cura e a salvação. Se você acha relevante, compartilha com as pessoas o que você aprendeu. Não estou falando necessariamente compartilhe o vídeo.
não é minha preocupação. Compartilha a mensagem. Mas se o vídeo for útil, compartilhe o vídeo também. Mas o importante, querido, é que o mundo veja hoje Cristo bem diante delas, fazendo essa pergunta: você quer ser curado? O mundo está precisando. Deus, Pai. É muito bom, Deus, abrir a Bíblia e entender a verdade. É muito bom, Deus, quando nós nos desligamos e nos desconectamos, ó Pai, da bagunça e da confusão que a religião cria, Deus. E quando nós voltamos para a palavra e vemos nela ali com simplicidade aquilo que pode ser feito de maneira tão leve e definitiva. Ah, Pai, salva vidas, Senhor. Salva vidas, Senhor. Deus, eu creio que há tanta gente, quase a todas as pessoas do mundo, Pai, a maior parte, não está colocando Cristo na posição que Ele veio para ocupar. E, Senhor amado, as pessoas precisam, Pai, se posicionar a respeito de Jesus, Deus. Então, é com base nisso que eu creio que a maioria das pessoas está sim frustrada, caída, prostrada. Deus, são pessoas religiosas que vão em alguma igreja, algum templo, algum lugar, que se devotam a alguma coisa, Pai, mas que estão desorientadas, vazias, sem esperança, Deus. Como alguém que está no escuro e que ainda, Pai, não entenderam a leveza do que Cristo oferece. Ó Deus, por favor, Pai, ilumina o coração das pessoas, para que elas entendam pela palavra, Deus, e pelo toque do Espírito Santo no coração delas, quem Cristo é e o que Ele faz. Pai Santo, salva vidas, Senhor. É o que nós mais queremos e é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde
direção. O sol meia, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Vou estar aqui, está aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Cristo está passando. Querido, nós vivemos numa época onde a misericórdia de Deus está disponível. Nós vivemos num mundo de grande maldade, de frustração, de expectativa. As pessoas estão prostradas, enfermas, esperando que algo aconteça. Enfermidade física, intelectual, emocional, espiritual. E as pessoas estão precisando de ajuda. Cristo está perguntando para o mundo, e essa é a essência da pregação cristã do Evangelho. Você quer ser salvo, quer ser curado? Você quer vida eterna? Venha a mim e seja salvo. Querido, creia nisso. Se você ainda não confessou a Jesus os seus pecados, se ainda não colocou nele sua fé, convidando Cristo para ser o Senhor da sua vida e o Salvador da sua vida, eu quero fazer um apelo do fundo do meu coração. Fala com Cristo hoje. Confessa isso que eu acabei de te dizer. Se renda a Cristo. E se você já fez, avisa para as pessoas que elas estão com boa intenção, mas que elas entraram no ônibus errado, que elas tomaram o caminho errado, que elas estão clamando o Salvador errado, e que Cristo está hoje misericordiosamente convidando elas à decisão mais acertada. Vamos falar disso para o mundo, querido. Vamos pregar essa mensagem. Hoje é tempo de misericórdia. Que a graça do Senhor, que a paz de Deus, que o consolo das Escrituras
sejam com cada um.